Mel, quanto tempo? Carol, o pessoal vai entrando agora para a live. Deixa eu dar um ok aqui para o Fernando. Hoje nós teremos uma live incrível com o Business Coaching Fernando Tino. Estratégias para empresários poder passar aí pela crise. Bom, vamos dar um minutinho. O pessoal está entrando, acabei de abrir. Temos duas pessoas. Seja bem-vindo, Mel, Carol. Olá, William. Seja bem-vindo, Fernando. Boa tarde. Maravilhosa tarde. E aí, como tá? Tudo bem? Tudo certo? Tudo muito bem. Esse é um excelente momento, né, William? É um excelente momento para a gente se reinventar. É um excelente momento para a gente fazer tudo aquilo que a gente dizia que não tinha tempo de fazer, né? É um excelente momento, Principalmente para o empresário cuidar da parte estratégica da empresa, né? Cuidar de não é? sair do Por- operacional um pouquinho. Exatamente. A gente vivia dizendo que não tinha tempo de fazer gestão, a gente não tinha tempo de cuidar das finanças, né? A gente não tinha tempo de fazer um planejamento estratégico. Cara, não tem momento melhor do mundo para fazer isso agora, né? Tá vendo, pessoal? É por isso que é bom falar com o coach, né? O coach ele sempre olha o foco para a solução, sempre joga o foco lá no positivo e na solução. Com certeza, Fê. Um momento excelente aí para o empresário poder cuidar do que realmente é importante na empresa, né? O planejamento, o que vai fazer a empresa prosperar aí. Com re... Bom, deixa eu só passar um rápido comentário pessoal aqui. Pessoal, vocês que estão entrando já, a gente está aqui já há 2, 3 minutos. Coloca no coraçãozinho aí, quem já entrou, manda ver no coraçãozinho durante a live, em vários momentos, falou alguma coisa que te fez sentido, surgiu algum insight, manda ver no coraçãozinho aqui, que isso daqui faz com que o Insta acaba mostrando para mais pessoas que está acontecendo essa live. E a dica também aí, aperta o aviãozinho, as pessoas que você conhece, que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo, os empresários, manda no aviãozinho aí, convida essas pessoas para que elas possam vir aqui também aprender. Convida o máximo de pessoas aí que você conhece, que podem se beneficiar com esse conteúdo. E o nosso conteúdo hoje a gente vai falar um pouco sobre estratégias para os empresários, né? Estratégias para os empresários para entender um pouco melhor esse momento que a gente está passando, essa fase de mudança, né? É uma fase de crise, eu gosto muito de ver e de utilizar o termo mudança. Realmente é uma fase de muita mudança, onde o mercado está mudando, onde muitas coisas estão acontecendo, as empresas estão precisando mudar, se reinventar muitas vezes, e a gente tem hoje um especialista no assunto. Eu já conheço ele há alguns anos, onde eu acompanho o trabalho dele de coaching com empresários. Eu vou deixar ele se apresentar melhor, mas assim, basicamente, a gente já fez treinamento junto, então a gente já conhece o trabalho um do outro já há algum tempo, e esse profissional é uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Fernando Tino. Fernando, pode se apresentar, fica à vontade. Bom, antes de qualquer coisa, William, eu quero externar aqui a minha gratidão, né? Eu digo que o William é o meu mestre, gente. O William, quando eu preciso de alguma coisa, a gente liga. Ô, William, o que que eu faço? Cara, eu vou fazer um treinamento assim, assim, assado. O que que eu faço? Eu acredito em uma coisa que... E serve para esse momento atual, na conjuntura atual que vivemos, William. Uma coisa que entra em qualquer setor da nossa vida, não somente nas nossas empresas, é a humildade. A gente reconhecer que a gente é falho, a gente reconhecer que a gente precisa de pessoas. E, William, eu te considero muito, cara. Se você não sabia, fique sabendo a partir de agora. Já Gratidão. fiz, já fiz formações no IDEA, inclusive recomendo, já fizemos treinamento junto, né? Então, eu quero dizer realmente que eu te admiro e, afinal de contas, você está 17 anos mais ou menos aí trilhando esse caminho.
E eu digo que eu sou um bebezão que deu certo, nós estamos apenas em 5 anos, né? Você falou para mim me apresentar, eu não tenho orgulho, William, do meu currículo. Eu sou formado em farmácia, eu digo que eu tenho certificado, diploma de farmácia, porém não sou farmacêutico, porque não são os meus diplomas que me definem, né? Eu digo, Com certeza. eu digo que eu tenho muito orgulho, sim, dos resultados que eu estou gerando. Então, eu não me apresento dizendo normalmente quem eu sou. Eu digo que nos últimos 5 anos, eu ajudei mais de 400 empresas a alavancarem seus resultados. Nos últimos 5 anos, eu ajudei mais de 400 empresas a alavancarem seus resultados. Eu tenho mais de 5.000 horas de atendimento a empresários no mundo dos negócios. Só trabalho com empresas, empresários, líderes. Todas as nossas formações, cursos são voltadas para esse nicho, porque aí está a minha paixão. Eu acredito que a grande mudança do mundo vem pelas empresas, né? É o que gera o combustível que move os países, as empresas, né? Elas empregam, elas ensinam muito mais do que as próprias escolas, né? Porque a gente sai da faculdade sem saber muito, a gente vai aprender realmente dentro de uma empresa. É das empresas que saem o dinheiro para que mantém os hospitais vivos, é das empresas que sai a maior parte do financiamento dos estudos, da educação. Então, eu acredito demais nesse setor, é por isso que eu só trabalho com empresários. Eu optei em ter um foco no empreendedorismo. Eu sou empresário há mais de 15 anos, eu tenho empresas reconhecidas a nível de Brasil e eu me orgulho disso. Tem algumas faculdades, pós-graduações, graduações, mas isso não me anima em falar delas. Eu quero dizer também que, atualmente, nós somos reconhecidos pela revista Isto É, como o maior coaching empresarial do Brasil. Isso para mim me orgulha, é reconhecimento de um trabalho, do que a gente tem feito. Eu acredito, William, que nesse momento, mais que tudo, a gente precisa de paixão. Porque se nós tivéssemos empresários apaixonados pelo que eles fazem, se nós tivéssemos professores apaixonados por que eles fazem, se nós tivéssemos líderes apaixonados pelo que eles fazem, tudo seria diferente, tudo seria melhor. E eu digo que eu sou um tremendo apaixonado pelo coach, pelo empreendedorismo, apaixonado por pessoas, por líderes, por liderança e por empresas. Eu tenho uma admiração, uma paixão muito grande por empresas. Eu me realizo dentro delas, né? E esse é o Fernando. Eu poderia definir o Fernando como um apaixonado pelo empreendedorismo. A sua roupa foi desenvolvida por alguém querendo ganhar dinheiro. O seu relógio também, a sua cadeira também, né? Afinal de contas. Nesse momento, estamos falando muito em crises. E eu pergunto sempre para os empresários, o que é empreender? E empreender é resolver problemas. Se você não sabia, esse é um excelente momento para empreender, tá? É na crise que se criam as grandes invenções, né? Eu estou com a minha cabeça aqui fervendo, procurando novos cursos. E vou te dizer, se o coronavírus terminasse hoje, o ICEB seria um instituto muito melhor, porque nós criamos cursos em função do que está acontecendo. O Fernando seria uma pessoa melhor, porque o Fernando buscou muito, aprendeu muito, estudou muito. Percebe? Isso é crise. Se há crise, há oportunidade. E se tem problema, tem solução. Se há problema, há solução. Eu não falo isso pelo coach, não. Eu falo isso pelo empreendedorismo. Eu falo muito mais a linguagem das empresas, dos empresários, do que do coach, viu, William? Se eu fosse me titular realmente, assim, eu diria que eu sou um empreendedor e não um coach. O meu lado empreendedor é muito mais forte do que o meu lado coach, sabe? Então, sempre que... As pessoas falam isso sempre. Fernando, você tem uma linguagem muito de coach. Falei, cara, não sei. Eu tenho uma linguagem muito empreendedora. Porque não tem momento melhor no mundo para se empreender que agora, William. Eu entendo que empreender é resolver problemas. Todo problema que você resolve, você tem uma grande chance de ganhar dinheiro, uma grande chance de fazer um amigo, uma grande chance até de se casar. Eu tenho um cliente, cara, que ele estava em viagem, e tinha um carro com pneu furado. Ele parou para ajudar. Mal ele sabia que era uma loira bonita. E dessa troca de pneu, ele conseguiu casar. E eu digo para ele o seguinte, cara, graças a um problema você casou, porque você é feio pra caramba e eu acho que seria muito difícil alguma mulher te querer. Você percebe que
Eu pergunto muito, William, o que são problemas? Problemas podem ser problemas, mas problemas podem ser grandes oportunidades. E nesse momento, a nossa mente é seletiva e ela não olha para esses dois horizontes. Ou os empresários enxergam os problemas, ou eles enxergam as oportunidades, as possibilidades. Eu acho que daí desbrava um grande oceano, sabe? Um oceano que o empresário, que o brasileiro, de forma geral, não conseguiu olhar ainda. Porque quando ele tiver um olhar atento para isso, tudo muda. Eu acho que eu me estendi aqui um pouco, mas eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo. Isso me define bem, William. Legal, mas foi bacana. Isso que você trouxe agora foram alguns pontos muito, muito interessantes. Alguns pontos que, se a gente for entender a estrutura disso que você acabou de passar, você acabou de falar, assim, na verdade, de grandes segredos, né, de um empresário, de uma pessoa de sucesso. Essa questão é uma questão que a gente traz bastante isso na PNL, na neurolinguística, na neurociência. A gente estuda muito de como que a nossa mente reage às situações. Realmente, a mente ali, ela não é seletiva. Hoje a gente está olhando para um lugar, hoje a gente está olhando para outro. Se a gente estiver olhando realmente para o problema, a gente vai entrar num problema muito maior. Tem um pressuposto da PNL, do coaching, que fala muito isso, né? O nosso foco a nossa energia vai para onde a gente coloca a nossa atenção. Então, se a gente foca, aumenta. O que a gente foca, aumenta. Se a gente começar a olhar só para o problema, na forma de problema, a gente vai ter um problema gigante. Já se a gente olhar no cenário do problema, mas buscando um foco de solução, com certeza a gente vai conseguir esse estado criativo, esse estado de recurso que permite a gente encontrar uma solução. Bem bacana, perfeito. Olha só, eu acho, William, que até cabe uma frase do Henry Ford aqui. Olha que legal, hein? Olha, quem disse foi o Henry Ford, eu só concordo com ela, tá? Que fique claro. Obstáculos são coisas, são invenções das pessoas que tiram os seus olhos do alvo. Obstáculos são coisas que as pessoas inventam quando tiram os olhos do seu alvo. Você percebe? Ou você olha para o problema ou para o obstáculo. Ou olha para o obstáculo, para o problema ou para o seu alvo. Então, eu, na minha carreira empreendedora, eu sempre tenho olhado para o meu alvo, viu, William? E não para os problemas. Então, eu acho que isso diferencia o empresário, o empreendedor de sucesso e o empresário, o empreendedor que não tem sucesso. Aliás, a gente está falando às vezes eu falo empresário e às vezes eu falo empreendedor. Deve existir uma diferença dessas duas coisas, não deve? Qual que é a grande diferença aí, Fernando? Empresário e empreendedor. Olha só, pessoal. Eu digo sempre que existe um oceano entre esses dois termos, empresário e empreendedor, tá? Mas o empresário é aquele cara que está focado na conta, na matemática, que às vezes é até um bom líder. E o empreendedor é aquele cara que está vislumbrando, que está olhando para o futuro, é um inventor, é aquele cara que busca inovações, sabe? E eu digo uma coisa, William, num futuro bem próximo não vai ter diferença mais entre empresário e empreendedor. Num futuro que já está acontecendo, eu digo que todo empresário vai ter que ter dentro de si um grande empreendedor, senão está fadado ao fracasso. Ou seja, daqui para frente os empresários vão precisar ser grandes empreendedores, porque senão eles não vão acompanhar as mudanças frenéticas do mundo, percebe? Então, essa crise agora vai ser uma peneira, com certeza, né? Ela vai com certeza fazer com que os empreendedores continuem e muito empresário que não deixar nascer esse empreendedor interno vai morrer. Porque não vai conseguir. Se o empreendedor é o que olha para frente, é o visionário, o empreendedor é quem vai sobreviver agora, quem vai conseguir se recriar, se reinventar e atravessar esse período grande e crescendo ainda mais, né, com oportunidade, porque ele está exatamente vendo para o futuro. Nos nossos cursos, eu digo, olha, não vai existir mais empresário e empreendedor. Esse é um cara só. O cara que sobreviver daqui para frente, você pode ter certeza de uma coisa, ele não é só empresário. Ele tem dentro de si também um grande empreendedor. Isso é fato. Mas vamos lá, eu vou deixar você conduzir o negócio aqui. Não me coloque em geladas, viu, William? Com perguntas que eu não tenha respostas. Eu sempre falo para o pessoal das plateias que eu dou curso, falo, gente, não faça perguntas para quebrar o palestrante, tá? Façam perguntas razoáveis, tá? Seja flexível, seja maleável aí, seja menos agressivo. Beleza. Sabe o que eu faço quando eu não sei a resposta?
falo, não sei. É Você uma sabe boa que estratégia para a gente. Como professor, a gente sabe que quando a gente está dando treinamento, a gente tem uma plateia, a gente corre vários tipos de eu, risco, né? E, e um eu, deles é o de não ver uma saída no momento. E quando não tem saída, não eu, tem saída. eu falo brincando isso, mas sem perguntas Uhum. não há respostas. Sim. Eu já por várias vezes me fizeram perguntas que eu não sabia, mas eu pensei e tive uma resposta não para ela, e sim para a minha vida. Muitas vezes, William, de verdade. Muitas Normalmente é assim que vezes. acontece. É assim que Quando a gente não acontece, tem a pelo menos. resposta quando a língua, a gente vai buscar ela dentro, né? E eu não me permito ficar sem respostas. Eu falo sempre, se você me fizer uma pergunta e eu não tenho resposta hoje, eu vou dizer, agora eu não sei, mas eu não vou me permitir ficar sem essa resposta, né? Porque aquelas respostas aquelas perguntas que a gente já sabe as respostas, isso não muda a nossa vida. Realmente muda a nossa Uhum. vida aquelas perguntas que a gente não tem a mínima ideia, a gente não sabe como respondê-las. E quando a gente busca isso dentro da gente, essa resposta pode tranquilamente mudar a nossa vida. Eu falei brincando, mas faça perguntas que realmente eu não tenha respostas para elas. Aí a gente vai encontrar elas junto aqui. Com certeza. Fernando, antes até de eu entrar já começar a fazer algumas perguntas um pouco mais aprofundadas do assunto, me fala qual que é a sua percepção, o que a gente está acontecendo? Na sua percepção, o que está acontecendo? Qual que é o cenário atual hoje, na sua visão? O cenário atual, a gente não pode ser hipócrita, né, William? O cenário atual é ruim. E se eu analisasse a economia como um paciente, eu diria que ela não chegou no fundo do poço ainda. Seria um paciente que não está na UTI ainda, mas está prestes a ir para a UTI. Esse paciente vai ser entubado. Esse paciente, já digo, ele vai sarar. Ele não vai morrer, mas ele vai passar por momentos piores que esse. Então, esta é a minha visão atual do momento, do cenário da economia do Brasil. O país não está bem. É lógico que a gente parou as máquinas que geram combustível que move esse país. A gente parou as empresas. Por já 15 dias aí as empresas não estão girando. Isso, você imagina o que vai ser depois disso. Eu digo assim, ó, a pandemia pior não vai ser o coronavírus, William. A pior pandemia vai ser a pandemia econômica, a pandemia... Você percebe que vai vir algo muito pior que nós estamos vendo e nós estamos vivendo hoje. Então, esse paciente, ele está prestes de ir para a UTI. Ele vai piorar muito, mas fiquem tranquilos, ele vai sobreviver. Olha o número que eu vou te dar aqui, William. Nos últimos 30 anos, o Brasil passou por aproximadamente 44 crises. Nos últimos 30 anos, nós tivemos 44 crises. E esta é uma delas, né? E nesse momento que eu falo com você, William, eu só tenho uma certeza no mundo: vai passar. Os empresários precisam ter a consciência. Os empresários que estiverem assistindo essa live, escrevam em seu caderno aí, ó. Tudo vai passar. Eu só tenho certeza de uma coisa: esse paciente vai piorar muito. Só tenho certeza de uma outra coisa também: muitas empresas vão perder muito dinheiro e poucas empresas vão ganhar muito dinheiro. Isso é fato. Mas tudo isso vai passar. Então a situação é ruim, é péssima, ela vai piorar muito ainda, mas a gente vai sobreviver a tudo isso. As crises passam e essa vai ser mais uma. Ela vai passar também. E os empresários, esse é o primeiro... Que fique a primeira dica aqui. Os empresários têm que ter na mente: isso vai passar. E depois disso, qual será o próximo passo? O empresário é um cara, William, que está um passo atrás de tudo. E o meu convite é para que o empresário esteja um passo à frente de tudo. Percebe? A gente sempre está chegando atrasado. E você vai entender no decorrer dessa live aqui que grande parte do que está acontecendo não foi causado pelo coronavírus. Era um câncer que estava instalado nas empresas, mas a gente não via ele ainda. Percebe? O coronavírus só agravou uma situação, só agravou um quadro. Mas o paciente está ruim e ele vai piorar muito ainda. Essa é a minha Legal, visão. então quem está assistindo aí, aguenta um pouquinho que você já vai entender o porquê o porquê dessa fala dele agora, que isso não começou agora. E muita gente acha que isso daí começou agora, mas a gente sabe que isso daí é um reflexo, né? Um efeito de uma causa que já vinha Sim. acontecendo ali anteriormente. Já a gente vai explorar exatamente esse... E para deixar eles mais curiosos ainda, muito antes do que eles imaginavam, esse câncer já estava instalado. Mas olha só, muitos empresários não vão ter dinheiro para pagar os colaboradores esse mês já.
Eu paguei os meus hoje. Não reduzi nada. Paguei. Salário integral. Paguei todos. E muitos não vão ter para pagar. E agora, por que isso acontece? Nós vamos falar sobre isso, mas estou ao seu dispor, tá, Will? Legal, bacana. Bom, pessoal que lembra aí, tá fazendo sentido para você, aperta no coraçãozinho aí, se tiver alguém que é importante ouvir esse conteúdo, algum empresário, algum empreendedor, ou alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo, coloca no aviãozinho aí, convida esse pessoal para assistir e ela vai ficar aqui nos próximos 24 horas também. Ô, William, eu vou dar uma dica, tira os comentários, porque facilita. E depois, no final, a gente abre para comentários, para perguntas, tá? Eu acho que está falhando, cortando um pouco o que está dizendo. E talvez se a gente bloquear os comentários, ela vai ficar um pouco mais leve. Mas dá para bloquear aqui? Dá. Só não me pergunte como. Boa. Mas que eu sei que dá. Eu sou novo nesse mundo de lives, então... Mas vamos fazer o seguinte, deixa o pau torar aí. Deixa. Depois, no final, a gente retoma, a gente vai olhando aí, vai vendo como que fica. Fernando, você acredita que o caos econômico ele foi gerado somente pelo coronavírus ou isso já vem se arrastando aí de algum tempo? Ele já deu uma dica já aí, vamos já começar a explorar um pouquinho isso daí. Coronavírus, foi ele que causou tudo? Não, William, não. Esse caos? Não foi. Vocês, após a minha fala, vocês vão compreender o que eu digo. Isso se arrasta logo no nosso nascimento. O pai dizia assim para você, filho, tenha um bom estudo, tenha uma boa faculdade e para ter um bom emprego. Logo que a gente nasceu, nós somos codificados a ser empregados e não patrões, você percebe? Filho, nós somos pobres, mas somos limpinhos. Filho, nós somos pobres, mas somos honestos. Nós fomos criando uma barreira contra o empreendedorismo, uma barreira contra o próprio dinheiro, propriamente dito. Percebe que... Só que isso não fica dentro de casa. O pai disse tudo isso contribuiu, mas não é só isso. Isso é um dos ingredientes. Depois a gente foi para a escola. E lá, William, quando a gente fez até o colegial, nunca a gente ouviu falar de empreendedorismo. A gente nunca ouviu falar na escola de gestão. A gente nunca ouviu falar na escola de marketing. A gente nunca ouviu falar na escola de liderança. E a gente foi para a faculdade. E lá fizeram da gente grandes técnicos, porém não grandes empreendedores. Percebe que a gente não aprendeu sobre gestão financeira, a gente não aprendeu sobre marketing, a gente não tinha lá matéria sobre empreendedorismo, a gente não tinha... Enfim, se você vê em alguns países aí, por exemplo, Canadá, tem na grade, por exemplo, até uma aula lá de foto. Por quê? Cara, hoje tudo é foto. Marketing, porque você tira foto e põe na internet. Você percebe empreendedorismo. Cara, percebe que a gente não foi preparado para empreender. A gente não foi preparado para entender. Nós somos preparados para ser bons técnicos. Aí, bons técnicos nem sempre vão ser grandes empreendedores. Percebe que um grande cozinheiro montou um grande restaurante e teve uma grande falência, porque ele sabia só cozinhar. Percebe que nós precisamos entender um pouco além. A gente não basta só ser um bom técnico. O empresário, ele precisa entender do negócio, ele é um grande empresário. Quando eu falo do negócio, eu estou me referindo ao empresário. Mas ele precisa também entender de negócios. Quando eu falo de negócio, eu falo que ele precisa ser também um grande empreendedor. E aí, quem ensinou a gente a ser um grande empreendedor, eu te pergunto? E aí, não parou aí. Aí a gente montou a nossa empresa. Quando a gente monta a nossa empresa, William, eu tenho a impressão que a gente criou um emprego para a gente. Percebe que a gente criou a vaga de emprego dos sonhos. Porque todo mundo que quer sair do seu emprego, ele fala, agora eu tô de boa na lagoa. Agora eu acordo a hora que eu quero, agora eu vou trabalhar a hora que eu quero, agora eu tiro férias quando eu quero. Grande mentira isso, isso é o maior absurdo. Cara, agora você vai trabalhar mais que nunca, agora você tem que fazer gestão, agora você tem que... E não para os problemas aí, William. Aí eu pergunto, cara, para os meus clientes, né, sempre quando eles ingressam no processo de coaching empresarial, eles não sabem o que eles querem, eles não têm a mínima noção de meta, de objetivo.
que você quer no processo de coaching? Aumentar o faturamento. Puta que pariu, aumentar o faturamento. Quanto que você quer faturar dentro do processo de coaching? Eu nunca tinha pensado nisso. Não sabe fazer um smart, não tem noção de canvas, não sabe fazer um planejamento estratégico. Não. Aí você pergunta para os empresários, ó, quanto você ganha lá na sua empresa? Aí ele fala do faturamento da empresa. Você pergunta para o cara, qual que é o seu Prolabore? Ele não sabe nem o que é Prolabore. Ele fala assim, olha, eu ganho 20 mil, mas espera aí, para você ter uma retirada de 20 mil, qual é o faturamento da sua empresa? Não, Fernando, a minha empresa realmente fatura 20 mil. Ele pega todo o dinheiro, ele mistura pessoal com profissional, ele não está na internet, ele não entende de gestão, percebe que ele não está acompanhando as tendências, ele não faz marketing, ele não tem nenhum tipo de planejamento estratégico, não controla o financeiro, não tem um caixa, aí vem o coronavírus. É só o soco final. Pensa numa luta de... Não, vou dar uma outra metáfora. Pensa num Boeing 737 quando cai. Ele não cai por um único fator. Ele cai por uma série de fatores. E as empresas que o coronavírus derrubar, não foi o coronavírus que vai derrubar, não vai ser o coronavírus que vai derrubar. É uma sucessão de erros que vem desde o nascimento desse empreendedor, desse empresário, passando pela faculdade e chegando posteriormente dentro da empresa. Você percebe que a gente não foi preparado para empreender? E aí as empresas estão sem caixa hoje, William. As empresas não têm um planejamento estratégico, não têm gestão de crise, não têm cargos e salários estipulados de forma correta dentro das suas empresas. Aí, o que acontece? Se ela ficar uma semana sem receber, quebrou. Porque não tem fluxo, não tem um caixa, não tem nada. Não tem uma gestão de crises. Você percebe que o problema não foi o coronavírus? O coronavírus só foi aquele último soco da luta de MMA lá. Percebe? Faz sentido o que eu disse, William? Faz, totalmente. Se tivesse parte desse preparo que você falou, já seria o suficiente, com certeza, para não ser tão impactado, né? Se tivesse todo esse preparo, uma gestão de crise, se tivesse uma gestão mesmo, né? Não teria esse impacto todo. Mas, como você disse, muita empresa começa de uma pessoa querendo criar o seu próprio emprego, né? É bem legal. Eu até tive essa sacada aqui agora, eu não tinha tido essa sacada, mas eu achei bem legal isso. As pessoas, elas montam a sua empresa para ter o emprego dos sonhos. E aí mistura pessoal com profissional, ela acha que o que entra no caixa, William, é dela. Você percebe, ela não tem um Prolabore. O que entra, aí ela fica apanhando do caixa. Você sabe o que é apanhar do caixa? O filho quer o dinheiro para um sorvete, sabe onde ele pega? Ele apanha do caixa. Aquela lipo da esposa, sabe onde ele apanha? Ele apanha do caixa. E alguns clientes meus, alguns que eu digo é 99,9%, tá? 99,9% dos meus clientes, eles dizem o seguinte para mim, e muita gente que vai estar assistindo vai rir. Eu queria ver a expressão de todos aqui. Eles dizem o seguinte, Fernando, nem salário eu tenho. Eu te garanto uma coisa, meu irmão. Você está tirando muito mais do que poderia da sua empresa. Isso é fato. Nem salário eu tinha. Então, como você vive? Você vive de vento? Como você paga os boletos da sua conta física? Você está apanhando muito mais do que poderia apanhar do caixa da sua empresa. Aí, na primeira crise, você sabe que não tem um grupo de risco no coronavírus, ô Will? Tem. Não tem? Acima de 65 anos, hipertensos, pessoas que têm problemas respiratórios. E tinham empresas no grupo de risco. E sabe quantos por cento das empresas estavam no grupo de risco? 90% delas. Elas não vinham fazendo a tarefa de casa, não vinham fazendo a lição de casa desde o princípio. Aí, pegou uma gripinha, morreu. Não sobrevive, percebe? É simples de entender isso daí. É muito simples. Respondendo a sua pergunta, as empresas que falirem não foi devido ao coronavírus. O coronavírus é um dos fatores que agravou aquela empresa que não vinha bem. Sabe quando a gente vai varrendo tudo para baixo do tapete? É isso que estava acontecendo. Eu digo o seguinte, William. Quando as águas do rio estão altas, a gente não vê os entulhos, as tranqueiras, as sujeiras dentro do rio. Mas quando as águas do rio abaixam, a gente consegue ver
as tranqueiras, as sujeiras. E o que acontece? Todo o problema das empresas, para os empresários, é o coronavírus. Mentira, não. O coronavírus só agravou o câncer que já estava instalado. E quer que eu te dou uma sacada, o que vai acontecer nos próximos 20 anos? Manda. Os empresários vão usar como amuleta daqui a 20 anos o coronavírus. Daqui a 20 anos, tudo que acontecer de ruim nas empresas foi o coronavírus que causou hoje. Mentira, mentira. Nós vamos usar como desculpa o coronavírus daqui a 20 anos. Né? Porque eu vou mandar uma outra frase aí que eu até anotei para falar aqui hoje. Eu acho que é bem legal essa frase aqui, ó. Cadê ela? Eu não achei, viu, Willi? Mas eu vou lembrar ela aqui, eu não estou lembrando. A hora que eu achar, eu vou... Aí você traz ela de volta. Eu trago ela de Fernando, volta. mas ainda não saindo desse assunto ainda, como a gente falou agora bastante de problema tá vindo a gente está vivendo aí um reflexo, né, de uma má gestão anterior, ter baixado a água agora, o corona que ele fez, pela sua metáfora, ele baixou a água do rio e a gente está olhando agora as tranqueiras, está olhando as sujeiras que não estava sendo visto antes. Exatamente. Dentro dessas sujeiras que não estava sendo visto, essa missão de casa que o empreendedor, o empresário não estava fazendo, qual você acha que é a tranqueira? Qual que é o que é a principal tarefa que o empresário não costuma fazer ou não vem fazendo aí? Entre várias, qual você acha que é uma das que você mais vê aí na sua jornada de empresário? Não é uma boa pergunta, é uma excelente pergunta. Eu sempre divido as empresas em três. Você pega uma pirâmide, né? E você divide essa pirâmide em três. Eu diria que o topo da pirâmide é o nível estratégico. O meio da pirâmide é o nível gerencial. E a base da pirâmide é o nível operacional. Onde você acha que os empresários estão nessa pirâmide? Estão lá embaixo. Estão no operacional. Esta foi a principal falha. Ou seja, quando você foge do nível estratégico, William, você não consegue ver os sinais que o mercado está dando. De verdade, o mercado vinha gritando. Eu falo isso, William, há 5 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar com coaching empresarial. Há 5 anos eu venho abrindo os olhos do meu público. O mercado vinha gritando. Eu preciso que os empresários estejam no nível estratégico. Eu preciso que os empresários estejam um passo à frente. Eu preciso que os empresários estejam acompanhando as tendências. Eu preciso que os empresários estejam se capacitando. Eu preciso que os empresários tenham um mentor. Eu preciso que os empresários tenham... Percebe? O que falhou, o que faltou é que não tem o topo da pirâmide. Os empresários estão agindo de olhos vendados, porque quando você age sem fazer o planejamento, você está agindo de olhos vendados. Então, o que faltou realmente foi o nível estratégico. Porque se eles estivessem lá, eles tinham visto. Por exemplo, essa crise não vai afetar a minha empresa, William. Nenhuma das minhas empresas, tem mais que uma empresa. Mas por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa estratégica. E quando eu falo operacional, aqui estão os empresários, percebe? Na operação. E lá no nível estratégico está quem? Os empreendedores. Percebe que essas startups, essas empresas que estão... Olha só, a sua empresa, se não estiver na mão do cliente, ela está fadada ao fracasso. Eu estou dizendo que a sua empresa precisaria já estar na internet. Se ela estivesse, sofreria bem menos. Concorda? As empresas que têm uma plataforma que vendem por e-commerce não estão sofrendo tanto. Os correios não pararam. Percebe, William? As empresas que vendem informação não pararam. Eu mudei toda a forma, mas eu continuo operando, porque eu estava acompanhando as tendências. Vai uma boa frase aí. Se a sua empresa não tiver, através do celular, na mão do seu cliente, você está fadado ao fracasso. E se ela não está hoje na mão do cliente, você não pode dizer que foi o coronavírus que faliu ela. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, faltou nível estratégico, William. Boa. Fernando, próximo. O que você acha?
Independente se o empresário estava no estratégico, ou a maioria que não estava, principalmente, talvez seja os que mais estão sofrendo aí por não estar olhando para o estratégico, e aconteceu tudo isso agora, e a sujeira apareceu, e o buraco foi encontrado. O que eles devem fazer agora? Agora é o momento do empresário fazer o quê? Boa, boa. Olha só, eu vou dar algumas ferramentas, vou dar algumas dicas, mas antes eu vou dizer o seguinte. Primeira coisa, William, anota aí. Porque falar até louro fala, tem que escrever. Eu já disse isso lá no início. O empresário precisa entender que isso tudo vai passar. E quando passar, onde eu quero estar. Percebe? Tudo vai passar. E quando tudo isso passar, sabe qual é o problema? Olha só, tem algumas empresas, gente, é fato que o seu faturamento vai cair. Não tem como, eu não posso ser hipócrita e dizer que você vai manter o mesmo faturamento. Cair é normal, mas inadmissível é você secar a fonte, não deixar parar de pingar. Você não pode deixar de parar de pingar. E tem alguns empreendedores, empresários, dizendo o seguinte, eles estão olhando para um cenário que não tem como mudar nesse momento. Acho que está apertando um botão no meu celular, vou mudar aqui, ó. Aí. Os empresários, eles estão olhando para um cenário que eles não podem mudar. Por exemplo, eu posso mudar as leis que o governo decretou? Eu posso mudar os decretos, William? Não. Não, não posso. E eu sempre falo para os meus clientes, olha, respeitem todos os decretos, mas não parem suas empresas. Encontre caminhos alternativos, né? E tem alguns, por exemplo, um dentista, por exemplo. Dentista é muito afetado e realmente, ainda assim, o dentista ele pode atender casos emergenciais. Aquele cara que está com a boca inchada, que está com o dente doendo, gritando de dor, os dentistas eles podem atender. Só que eles estão com a loja, a porta do consultório fechada, o cliente ele está vendo que tudo está fechado, ele passa em frente ao consultório do dentista e para ele aquilo está fechado. Então, os dentistas, um dentista me questionou, então vou usar o exemplo dele para responder a sua pergunta, tá? Fernando, mas eu não posso atender. Eu falei, primeiro que você pode atender. Então, primeiro, cara, vai estudar os normativos. Porque você está achando que não pode, mas os casos emergenciais você pode. Agora tá, vamos supor que você não pudesse atender. O que você pode fazer nesse momento? Não adianta você ficar reclamando que não pode atender, reclamando dos normativos. Pensa o que você pode fazer. E lembrando que isso tudo vai passar, se você não agir agora, meu irmão, aquele cliente que era seu, ele não vai voltar para o seu consultório mais. Então, você pega o telefone e liga para o seu cliente, um a um. Ô, fulano, como que você está? Dá dicas de escovação, dá dica. Por quê? Mantenha o seu rebanho perto. Tem muitos ramos que não precisam parar, mas tem muitos ramos que estão impossibilitados. Então, esses ramos que estão impossibilitados, lembre o seguinte, em vez de ficar reclamando, criticando, lembre que tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, você precisa do seu rebanho perto de você. Mantenha alinhado as coisas, percebe? Mantenha em contato com o seu cliente, porque assim, a partir do momento que seu cliente encontrar um profissional tão bom quanto você, mas que prestou um atendimento que você não prestou para ele nesse momento, ele vai mudar, ele vai para o outro. Entende? Então, primeira coisa que os empresários precisam entender, William, é que tudo vai passar. Se o cara pensar que tudo vai passar, a mentalidade dele já muda. Aí a próxima pergunta é, como eu vou estar quando tudo isso passar? O que eu vou fazer para manter o meu rebanho perto de mim? Então, nesse primeiro momento, a primeira coisa é manter o rebanho perto. O que você pode fazer para manter o seu rebanho perto, tá? Tá, pensado nisso tudo, o que eu posso fazer para continuar pingando na minha marmita ainda? Porque, pensa, eu não tenho caixa, eu não tenho nada, como eu faço? Percebe que, se você começar a fazer essas ligações, você vai descobrir serviços emergenciais que você pode atender um a um, redobrando os cuidados, você pode atender. Aquele cara que está com... Você descobriu um cara que está com dor de dente, gritando, e não sabia que você estava aberto, que você podia atender emergencialmente. Aí você vai ver que você pode atender ele, você traz ele para o seu consultório, percebe? Ou pingou, mas não secou. Então, eu penso que esse é o primeiro passo. Nesse momento, William, manter o rebanho perto, mesmo que eu não possa vender para ele, é um grande segredo. Porque quando tudo isso passar, o rebanho vai estar perto de quem? De você ou do seu concorrente? Eu vou fazer essa pergunta para você, William. Quando
o Covid passar, o seu rebanho vai estar mais perto de você ou mais perto do seu concorrente? Isso depende, né? Porque você está fazendo essa live, por exemplo. Isso daqui é propriamente um exemplo disso, né? A gente, quando... E assim, a gente sabe que vai intensificar. Aqui no IDEA a gente trabalha com o quê? Com inteligência emocional. Que se tem uma coisa que as pessoas precisam, quem não tinha ainda está precisando aprender na marra. Agora é inteligência emocional, senão a pessoa fica louca em casa. A pessoa que tá dentro de casa e não consegue, não tem consciência, não tem autoconsciência, não consegue olhar para as suas emoções, não consegue olhar para si, ela vai entrar no estado de ansiedade que vai gerar um pânico, que vai gerar aí, vai desenvolver até algumas patologias aí. Do quê? De pânico, de medo. E aí, como que a gente olha para isso? Não, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Aí começa a maratona de saúde emocional, maratona disso. Exatamente. E assim, essa dica é muito boa para os empresários. Sabe por quê? Porque eles só estão falando do problema, eles estão vivendo o problema e não estão fazendo absolutamente nada para manter o seu rebanho perto. Pega a visão aí, ó. Você sabe o que os nossos clientes querem? Olha só, William, olha só. Eu tive essa sacada ontem numa live. Sempre que você faz alguma coisa para ajudar alguém, você recebe muito em troca. Olha que sacada louca que nós tivemos aqui ontem. Você sabe o que o nosso cliente e o nosso colaborador espera da gente nesse momento? O que o seu colaborador e o seu cliente pode estar esperando de você nesse momento? Você tem noção do que ele está esperando de você nesse momento? Proximidade. Proximidade, mas por que ele quer proximidade? Porque ele quer uma segurança. Tudo que o cliente e o seu colaborador quer é uma confiança. Porque assim, se o meu líder está apavorado, William, eu fico muito mais apavorado que ele. Se o meu mestre de PNL está apavorado e sumiu totalmente das redes sociais, imagine como estou eu. Então, tanto o seu cliente quanto o seu colaborador, ele espera que você passe confiança para ele. E como é que a gente pode passar confiança para o nosso colaborador e para o nosso cliente? Nós precisamos nos pronunciar. Nós precisamos nos posicionar. É época da gente se posicionar nas redes sociais. E você que está assistindo essa live, que é empreendedor, você precisa se posicionar. Como você se posiciona? Passando a sua visão para o seu cliente e também para o seu colaborador que está desesperado. Se você se desesperar, você está morto. William, preocupados, sim. Desesperados, nunca. Entendeu? Preocupado, sim. Desesperado, nunca. Então, como é que nós vamos passar segurança para o nosso cliente e também para o nosso colaborador? Nos posicionando através de nossa visão. Você tem que se posicionar qual é a sua visão. Sabe? O que você enxerga de tudo que está acontecendo? Qual é a sua visão desse cenário? Qual é a visão da sua empresa perante esse cenário? Qual é a visão que você tem sobre os seus clientes, sobre os seus colaboradores? A gente precisa se pronunciar, nós precisamos nos posicionar. Então, dizer em público, a nossa visão é muito importante. Eu estou dizendo isso desde que começou esse negócio. Eu fui chamado até para várias reuniões com prefeitos para tomar decisões, entendeu? Nesse momento. Eu me posicionei e o nosso cliente, o nosso colaborador espera de uma posição nossa. Qual é a nossa posição nesse momento? Eu preciso dizer para o cliente e para o colaborador, ó, eu estou aqui, estamos juntos, tudo vai passar. E quando tudo isso passar, nós estamos juntos. Mas qual é a visão que eu tenho desse cenário? Eu estou gritando isso para o mundo. Eu estava fazendo isso sem pensar, mas ontem eu tive essa sacada e escrevi. Uma outra coisa, William, que nós precisamos nesse momento, que os gestores, que os donos de empresas precisam nesse momento, como líderes, é ter disciplina, gente. Ter disciplina. Porque quando o líder é indisciplinado, imagine o liderado. Eu sempre falo para os meus clientes, os filhos não fazem o que vocês mandam. Os filhos fazem o que vocês fazem. E o que os donos de empresas estão fazendo? Dentro de um pote de álcool em gel? Porque tem muito empresário dentro de um pote de álcool em gel. De verdade, imóvel, estático. Meu, se o dono da empresa está assim, imagine o cliente para com a empresa. Imagine o colaborador. Pelo amor de Deus, nós precisamos de disciplina.
disciplina na internet, não perca isso. Você precisa de uma rotina e ter disciplina na internet, nas redes sociais, percebe? O que é disciplina? É a vitória, guarda aí, William. Disciplina, vitória da razão sobre a emoção. Empresário, senta a bunda na cadeira. Deixe a razão prevalecer sobre a emoção. Nós precisamos estar no controle da situação racionalmente. Senão, eu vou usar um termo que nós usamos aqui. O boi vai embora com a corda, William. O boi vai embora com a corda e você não pega mais. Então, o primeiro item, primeira coisa que o empresário precisa ter, visão. Mais que ter visão, é pronunciar-se, manter-se uma posição. Precisa dizer em que lado do rio você está. Depois, disciplina. Depois, paixão. Isso que eu já disse hoje. Isso aqui é o que move o mundo para mim. Eu faço o que eu faço porque eu tenho uma grande paixão. E nesse momento, o empresário, o empreendedor, não precisa ter uma grande paixão, ele precisa gritar. Ele precisa dizer para o mundo a paixão que ele tem para com o seu negócio, para com o seu cliente, para com o seu colaborador. Então, paixão manda muito nesse momento. Uma outra coisa, um outro pilar. Nós classificamos isso, William, de 4 pilares do empresário nesse momento. Qual que é o outro pilar? Consistência. Meu filho, não pare. Você precisa de consistência. Faça da sua quarentena a quarentena mais produtiva possível, William. Eu estou de quarentena, viu? Só que estou produzindo dentro da minha quarentena. E tem pessoas na quarentena engordando igual um porco. Improdutivos, pelo amor de Deus. Percebe? Gente, empreender não é fácil, não. Empreender é para os fortes. Eu falo nos meus cursos, empreender é para os fortes. Não tem mimimi. Não tem 2 homens olhando pela mesma janela. Um enxerga as estrelas, o outro o chiqueiro. Tem empresário nesse momento enxergando o chiqueiro, porque está olhando para baixo, cabeça baixa. E tem empresários, William, que vai enxergar as estrelas, porque está olhando para cima. Percebe? Então, para mim, quais são os 4 pilares do empresário nesse momento? Visão, disciplina, paixão, consistência. E tudo isso vai passar confiança para o nosso cliente. Isso arrebanha. Percebe? Nós precisamos, Will, manter o rebanho perto do pastor. O rebanho vai comprar, depois disso, do pastor que ele tiver mais próximo. O que você está fazendo para manter o seu rebanho próximo? Se você é manicure, poste dicas de como fazer a unha, entregue, doe conteúdo. Encontre formas de se conectar, de manter perto do seu cliente. Se você faz pilates, dê dicas, vídeos, faça lives mostrando, encontre formas, remuneradas ou não, do seu cliente não parar. Olha, William, cara, isso vai mudar completamente o hábito das pessoas. Talvez o consumidor nunca mais volte a ser o mesmo. Talvez. Talvez isso pode acontecer. E é uma grande época forçada da gente se adaptar às mudanças, sabe? Eu digo que o mundo é seletivo. E às vezes a seleção ela acontece silenciosa. Só que isso é uma seleção brusca. Pensa numa batida de trem, William. Pensa 2 trens que se chocam frente a frente. Esses trens estão carregados com empresas, estão transportando empresas. As empresas que não estavam firmes vão ser arremessadas para fora e talvez nunca mais volte para esse trem. Vai acontecer uma mudança. Percebe que quando esses trens se chocam, essas empresas mudam de lugares. Essas empresas vão ter que se adaptar e rapidamente, não há tempo. Algumas vão ser jogadas para fora e nunca mais vão voltar para o trem, vão falir exatamente. E isso foi uma batida de trem, uma seleção natural brusca. Sabe, um negócio forçado? Essa seleção ela já vem acontecendo naturalmente. Só que aqui eu digo que empreender em tempos normais é para qualquer um, mas empreender em tempos de Covid é para os fortes. É para quem está preparado, para quem se posiciona, para quem gere bem o seu negócio, para quem está acompanhando as tendências. Percebe que as coisas já estão para quem mudando. É empreendedor, como falou no começo, não só empresário. Né? Exatamente, para quem é empreendedor. E se você não era, meu filho, você não tem mais a vida inteira para aprender a empreender. O trem se chocou e você está sabe, naquele momento onde tudo muda de lugar, você tem para ontem.
não é? E você está esperando, olha só, grande parte dos empresários está fazendo assim, William, mais uma vez vai chegar atrasado. O empresário sempre chega atrasado. Ele está pensando assim, quando tudo passar eu vou ver o que eu vou fazer. Criatura, pelo amor de Deus, não é quando tudo passar não, você não pode mais uma vez chegar atrasado. Ô, William, essa vez, se o empresário chegar atrasado, ele vai falir, cara. Ele sempre chegou atrasado, mas dessa vez, se ele chegar atrasado, ele vai falir. Ele tem que entender isso. Ah, estou me adaptando. Não era já para você já estar adaptado. Pelo amor de Deus, tudo isso vai passar. E o que você vai fazer quando tudo isso passar? Então, até agora eu falei dos 4 pilares. Eu vou esperar para, no momento certo, a gente falar algumas coisas que as pessoas, os empresários precisam fazer hoje. Não é ontem, não. É hoje até 2, 3 da manhã. Virem à noite. Façam da sua quarentena a quarentena mais produtiva possível. Só retomando os 4 pilares, o primeiro pilar que você passou é o pilar da segurança? Não. São 4 pilares para gerar segurança para o cliente e para o colaborador. Tá. Quais são Qual o primeiro pilar? Visão. Visão e se pronunciar quanto à sua visão. Você tem que se posicionar, tá? Ter uma visão de tudo isso. O problema, William, é que muitos empresários não sabem nem o que estão acontecendo. Eles não têm visão, você percebe? Eles não têm visão do que estava acontecendo, não têm visão do cenário atual e nem conseguem se projetar no futuro. Esse é o problema. E tem muito empresário aí que até tem a visão, só que ele não declara isso, né? Ele não posiciona. Não se posiciona. Ele sabe só dentro dele, só no mundo dele, ele tem isso claro. E aí os outros que estão ao redor não têm isso. Olha só que legal. Foi legal você dizer isso. Um cliente me disse o seguinte, a gente aprende demais com nossos clientes, né? Ele disse o seguinte, Fernando, mas se eu me posiciono, eu afasto pessoas. Eu falei, tá, se você não se posiciona, você não aproxima ninguém de você. Agora, quando você se posiciona, você afasta alguns, mas aproxima muitos. O que você quer? Ter todo mundo distante ou afastar alguns e trazer para perto outros? Nós precisamos nos posicionar. Alguns vão criticar, tudo bem. Tá tudo bem. Esses que criticam não são seus clientes. Você já excluiu eles. Agora tem muitas pessoas que pensam como você e essas que são do seu rebanho. O empresário, muitas vezes querendo abraçar o mundo, não abraça ninguém. Percebe, William? É nesse momento que eu falo, você tem que ter visão. Segundo pilar, disciplina. Disciplina. Aí foi onde você falou da razão, sobre a emoção, a vitória. Exatamente. Disciplina é a vitória da razão sobre a emoção. É nesse momento que nós temos que ser fortes. Esse é o principal momento. E ter disciplina nesse momento, entendeu? Criar uma disciplina. E não ficar quando esse trem se chocou, e é como se estivesse em câmera lenta as empresas se posicionando. E tem gente que não tem a disciplina necessária para se posicionar. Exige muita disciplina. Você vai ter que criar uma disciplina de posts. Você tem que postar como nunca você postou. E tem gente que parou totalmente, William. Esses dias eu chamei todos os meus clientes e dei uma dura. Porque empresário se bate com reio, não é com flor não, tá? Em empresário se bate com reio e não é com flor. Eu chamei, reuni todo mundo... mas dei uma bela de uma dura em todos. Eu falei, tá faltando visão, tá faltando disciplina, tá faltando posicionamento. Percebe? Vocês jogaram a peteca, criatura. Isso não pode, William. Isso não pode, Com cara. certeza. Terceiro pilar. De uma gratidão aí por estar escrevendo aí os pontos, está fazendo bastante diferença pra gente aí. E depois você falou do terceiro pilar aí, né, Fernando? Que é a paixão. E essa paixão também precisa ser posicionado, precisa ser comunicado, precisa ser gritado para o mundo todo saber que essa é a sua paixão, né? Por que precisa ser gritado? Olha que conclusão que eu cheguei em uma das lives, só querendo ajudar. Percebe que quando você ajuda, William, você aprende muito, cara. Você tem insights poderosos. Eu cheguei na seguinte conclusão. Tem muitos empresários que pensam, mas pensar é mais fácil que falar. Pensar é muito mais fácil que falar. É por isso que muitas pessoas dizem, eu não consigo me expressar. Eu não consigo dizer o que eu penso. E escrever é muito mais difícil do que se expressar, do que falar. Então, olha, é o grau de complexidade. Pensar é mais fácil do que falar, e falar é mais difícil do que... Não.
Pensar é mais fácil do que falar e escrever é mais difícil do que falar. Então, qual que é o último grau de complexidade, mas é o que transcende, é o que leva a gente para um próximo nível? É se expressar, gente. É por escrita. Olha, é mais forte escrever do que falar. Faz posts aí no seu Facebook, no seu Instagram, se posicione, grave vídeos. Não fique pensando. Meu, eu não sei o que você está pensando, William, a menos que você fale para mim. E eu posso virar um grande fã seu. Eu estou pensando, e daí que você está pensando? Pensar todo mundo pensa, mas poucos se posicionam. Então, o terceiro pilar é paixão. Você precisa gritar que esse trem é o seu maior desejo, que você acredita nesse negócio. Porque se você não vende seu produto para você, me desculpe, fecha essa merda aí que você não vai vender para ninguém, percebe? É verdade. Empresários, empreendedores, o primeiro comprador do seu produto é você. Se você não se vende, não venda para ninguém. Se você tem vergonha de se posicionar, pare com esse trem aí, que não vale a pena continuar. É ou não é, William? E quando a gente grita, a gente mostra o brilho nos olhos, né? E paixão é brilho nos olhos. Paixão, o olho tem que brilhar muito. Ô, William, e muita gente só de assistir essa live nossa vai sair dessa live, eu garanto, muito mais animado, empolgado. Porque quando você se posiciona, você arrebanha as pessoas que pensam mais ou menos como você. E elas se movem, e o bem vai prevalecendo. Olha a frase, quando o bem se cala, o mal prevalece. Quando o bem se cala, o mal prevalece. Pessoas de bem, que acreditam no seu produto, gritem, para que todos escutem. E o quarto pilar... Consistência. Só deixa eu fazer uma aspas aqui, Fernando. A gente deve cair em 3 minutos, 2 minutos. Porque as lives do Insta, elas ficam 1 hora no máximo e caem. Então a gente acelera isso daqui ou dá para retomar? Eu sou seu convidado. Eu não passei minha mensagem ainda. Boa, então, na hora que cair, retoma aí que a gente vai voltar. Vamos falar do quarto pilar. Olha só, esse é um princípio dos campeões. Campeão não é aquele que não cai. Campeão é aquele que se levanta. Se a gente caiu, William, aqui, nós vamos levantar. Se o YouTube derrubar a gente abre esse trem de novo. Afinal de contas, tem bastante gente aqui assistindo, entendeu? E então deve estar fazendo sentido para eles. Se estiver fazendo sentido para vocês, grite ao mundo aí, gente. Pensar é fácil. Falar é muito mais difícil do que pensar. Mas escrever é o último grau de complexidade. Escreva. Não tem palminha, não. Você está com preguiça de escrever? Escreva aí porque está fazendo sentido para você. Oi, ó. Gente, a gente brinca aqui. Aí, ó, o Washington disse uau, aí, Washington. Quarto, consistência, não entendi o que está escrito ali. Já tomei cegueta aqui, você vê o óculos aqui, ó. Ô, William, vamos fazer o seguinte, vamos derrubar esse negócio, depois a gente volta, é melhor. Para a live aí, você volta e aí a gente volta do zero de novo. Tá, e a gente retoma então no quarto pilar, que é o consistência. Já está caindo agora pela contagem regressiva que tem alguns segundos. Então tá legal. Então a gente já está retomando agora com o quarto pilar, consistência. Ok, até daqui a pouco.